Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você esteja chegando aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um episódio do Pode Mais Saúde, um espaço criado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Connect. Aqui, ciência, inovação e experiência, elas se encontram para que a gente possa falar de saúde de uma forma mais fácil, mastigada, para que você que está aí possa entender tudo. Eu sou Patrícia Abreu e tenho o prazer de receber você aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vai muito além da estética. A saúde da pele na menopausa, minhas amigas. Com as mudanças hormonais, é comum perceber alteração na textura, na hidratação e até na sensibilidade da pele. Mas será que dá para prevenir esse envelhecimento cutâneo? Será? A gente vai saber disso já já. E como cuidar da pele de forma mais estratégia nessa fase da vida, né? Vocês que estão entrando no climatério, na menopausa, eu me incluo nesse clube também. E para responder essas e outras perguntas, recebo com muito carinho aqui a doutora Fernanda Medeiros, que é médica ginecologista, especialista em cirurgia íntima e menopausa. Doutora Fernanda, prazer receber mais uma vez no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Patrícia, muito obrigada. É uma felicidade enorme estar aqui mais uma vez, né? Agradeço a Singular por esse convite. Então, vamos aí trazer mais uma vez informação de qualidade para essa mulherada que está chegando aí no climatério e na menopausa. Vamos que vamos. A doutora já fala sorrindo, porque ela sabe que muita gente tem dúvida e que ela vai esclarecer essas dúvidas aí para a mulherada. A gente também está aqui com a presença super importante de Jordana Paiva, esteticista e representante técnica da Singular Pharma. Ela vai trazer essa visão da farmácia de manipulação, da farmácia magistral, sobre esse cuidado que a gente deve ter na pele, principalmente depois dos 40 anos. Jordânia, seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Patrícia, tudo bem? Muito obrigada. Falar sobre a saúde da pele, né, sobre a ótica da manipulação, é muito importante nesse período da menopausa, que a mulher precisa de uma atenção mais personalizada, individual, né, para que ela se sinta confortável aí nesse período. É o que eu falo. Existe vida, né? É só a gente querer e se cuidar, né, doutora? E ela pode ser melhor, tá? Ela pode ser melhor. Filhos criados, bem estabelecida no trabalho, relacionamento mais sólido. Vamos cuidar da menopausa, que a vida pode ser muito melhor. Então, vamos começar. Primeiro, doutora, já que a gente vai falar de menopausa e pele, né? Quais são as principais mudanças que ocorrem na nossa pele quando a gente chega nessa fase? Eu ia falar aqui um negócio, nessa fase da menopausa. É muito bacana a gente trazer esse tema, porque quando se fala em menopausa, todo mundo pensa logo no quê? Os calorões, alteração de humor, insônia. Esse é o pacote que vem, né? E é o que é mais comum quando se fala em menopausa. É o que dizem pra gente, né? Exatamente. Mas a gente precisa lembrar que a pele é um dos tecidos, digamos assim, é o sistema que a gente tem que mais sofre com a menopausa. Por que isso? Porque a pele, principalmente a pele da mulher, ela é totalmente dependente do estrogênio. E o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, é o que a gente deixa de produzir na menopausa. Então, tem alguns trabalhos mostrando que nos primeiros 5 anos pós-menopausa, a gente perde até 30% do colágeno dérmico. 30? 30% do colágeno dérmico. Senhor, nos Então, ajude. assim, o que é que acontece com a pele? Ela desaba, ela derrete. Então, a gente perde a sustentação, a pele começa a ficar mais fina. Derretida, né? A sensação que a gente tem. O que as pacientes falam é justamente isso. Doutora, não foi algo gradativo. Eu dormi de um jeito e acordei do outro. Meu rosto está derretendo e não tem nada que eu faça que dê conta disso aí. Então, ela perde a firmeza, né? Ela perde o volume, fica mais ressecada, começa a afinar, manchas podem aparecer. Então, ou seja, esse pacote não é aí. só essas questões aí, não acontecem só na vagina, que também tem um ressecamento, né? É de uma forma geral, mucosas e pele, né? Então, é a perda do colágeno. Então, todas as estruturas, todos os locais onde a gente depende desse colágeno, a gente vai ter um afinamento, uma diminuição dessa espessura e um ressecamento, uma perda de lubrificação. Doutora, um hormônio é capaz de fazer essa total destruição? Me permita corrigir, não é um hormônio, é o hormônio. O hormônio. Capaz de fazer toda essa devastação. Eu posso chamar de devastação mesmo? Porque Pode. A gente se acaba assim, né? É como a gente sente. E por isso que cada vez mais a gente precisa de espaços como esse para a gente desmistificar. Porque o tanto de mulher que está sendo privada da melhor terapêutica para ela, a terapia mais recomendada, por conta de mitos, de receios e de ignorância no sentido real da palavra, pelo desconhecimento.
Então, a gente precisa desmistificar e tornar acessível esse tratamento para todas as mulheres que podem se beneficiar dele. Doutora, quando eu fiquei sabendo, né, do que a menopausa era capaz de fazer, porque a gente só está acostumado a ouvir exatamente isso, calorão, fogacho, ressecamento e irritabilidade, eu fiquei passada, né, e a gente conversando mais cedo com a doutora Patrícia Sanches em outro episódio, ela estava dizendo que são 103 sintomas. Muitas mulheres não fazem ideia, só acham que são esses 3 que eu falei anteriormente. Quando a senhora chega para a paciente e fala da questão da pele, do cabelo que cai, da unha que fica fraca, algumas ficam assim impressionadas, não sabia disso, opa. Todas. Porque elas não sabem que a menopausa 100% está é? relacionada a isso. E outra coisa, hoje eu tive uma paciente engraçada, hoje pela manhã, que ela me disse assim, doutora, mas eu tô tendo um sintoma diferente. Tem dias que eu acordo e sinto umas pinicadas, um Qual a idade formigamento na mão. Ela tá com 52 Certo. anos, mas ainda menstrua, já tá irregular, mas ainda menstrua. E aí eu sinto um formigamento, umas pinicadas, isso pode ser da menopausa? Aí eu falei assim, deixa eu te falar, a menopausa vale tudo. Pode tudo. Então, a gente tem que investigar todas as outras causas possíveis, mas tudo aquilo que a gente não consegue explicar, muitas vezes, quando a gente começa o tratamento, a gente começa a reposição, muitas coisas melhoram. E nem tudo a gente tem como justificar, a gente tem como explicar. Mas o hormônio, ele tá aí agindo em todos os sistemas do nosso corpo. Então, tudo pode. Na menopausa vale tudo. Como é que vocês chamam o estrogênio? Como é que ele é considerado, assim, na área Ave Maria, médica? o maestro de toda aquela orquestra, ele que vai estar ali reinando, né? Então, o homem também tem estrogênio, numa quantidade muito menor que a mulher, mas ele também tem estrogênio. Então, é um hormônio extremamente importante. É o hormônio cardioprotetor da mulher. Porque mulheres jovens infartam muito menos do que homem? Porque tem a proteção estrogênica. Só daí você vê a importância dele. Por isso que eu lhe falei, não é um hormônio, é o hormônio. É o cara, é o melhor. Como a gente costuma dizer, é o estrogênio. Agora me diz uma coisa, existe diferença entre o envelhecimento cronológico e o envelhecimento hormonal da pele da gente? E como é que a gente consegue identificar tudo isso? Existe, e eu acho essa pergunta fantástica, e eu vou lhe... Como é que eu posso dizer assim? Vamos fazer uma caricatura. Bora. Lembra aquela ampulheta dos joguinhos que a gente vira e vai caindo areinha? Sim. Então, o envelhecimento cronológico é aquele relacionado à idade, o passar do tempo, tem a ver com a genética e a própria idade passa mesmo. rápido aquilo. Mas ele é areinha caindo ali. Ele vem de forma gradativa, ele vem acontecendo aos poucos, começa ali... Controlado, né? Controlado, sob controle, né? O envelhecimento da pele, ele começa ali por volta dos 25, 30 anos. Então, começa a aparecer uma ruguinha, uma marquinha de expressão. A capacidade de regeneração do tecido começa a ficar um pouquinho mais lentificada. Até que, de repente, chega a menopausa, você tira a tampa da ampulheta e vira de vez. Paf! Pronto. Esse é o envelhecimento hormonal. Então, a falta do hormônio, ela leva ao envelhecimento cutâneo de forma abrupta. Então, literalmente, a paciente fala, eu dormi de um jeito e acordei de outro jeito. Eu acredito porque eu vivi isso, né? Por isso que eu tô aqui. Porque eu vivi e, às vezes, ainda tenho alguns sintomas, apesar de já estar me tratando. Sim. E é insuportável. Exatamente. E elas falam isso, é como se estivesse derretendo a minha pele. A flacidez do braço, na perna. Então, a gente vai consumindo músculo e acumulando gordura. Então, muda toda a composição corporal, né? Agora me diz, como é que deve ser esse tratamento? Em conjunto com uma dermatologista? Como é que é feito? Primeiro, o tratamento não começa a partir do momento que a pele despenca. Opa, o tratamento aí começa nunca mais com nossos sobe. filhos. O tratamento começa com nossos filhos, começa na infância. Então, a gente precisa entender que o pilar de qualquer tratamento de pele é a fotoproteção. Então, isso é extremamente importante. A gente vem de uma geração onde era moda ir pra praia, botar o biquíni e torrar pra ficar com a marquinha. Oxe, passar Coca-Cola ainda. Pois é, né? Tinha como aqueles bronzeadores de óleo. Raito solar, que você ficava com a marquinha. Tinha que ter a marca. E hoje a gente não sai de casa sem um protetor. Não. E outra coisa que eu gosto sempre de pontuar. A saúde, ela vem de dentro pra fora. Então, tudo aquilo que a pele manifesta é o que está acontecendo lá dentro. Então, para você ter uma pele bacana, uma pele saudável, você precisa ter um organismo saudável. Um organismo desinflamado e bem estruturado, bem nutrido. Então, não é esperar esse momento para começar a tratar. Esse tratamento tem que começar desde sempre. Desde sempre. Começa com os pais claro, já passam para os filhos e isso vai levando para a vida. E vai seguindo. Mas, seria assim, ótimo se fosse assim, na prática, né? Simples, né?
Mas tá, e quando eu tenho que começar a fazer procedimentos? E quando eu devo começar a usar um bioestimulador? E a suplementação? Então, pelos trabalhos, a gente sabe que esse envelhecimento, ele começa a se acelerar, ele começa a acontecer de fato, né? Essa queda da produção do colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, a partir dos 25, 30 anos. Então, nesse momento, é interessante que além dessa saúde que você já carrega da infância, você tenha um dermatologista para chamar de seu Sim. e comece a fazer tratamentos. Claro que nada para ficar com o rosto deformado, como hoje tem gente Por que procure, favor, pelo amor não. de Deus, né? Então, assim, Vamos cada fase com a envelhecer, sua beleza. né? Deixando nossa idade clara. Não, Exatamente. 48, não vou querer ficar com cara de 20, pelo amor de Deus. Pois é, e hoje você tem meninas de 20 anos fazendo tanta coisa que você dá 50, que você olha Verdade. e fala, meu Deus, o que é isso, gente? Tá deformada. Era linda e tá deformada. E aí, quando chegar lá na menopausa, vai Despencar possivelmente tudo isso, vai despencar mais imagine. ainda, né? Exatamente. Então, assim, fazer o skincare, usar o protetor solar, determinadas suplementações, que Jô vai falar já já pra gente um pouquinho sobre isso. Então, tudo isso vai agregando e vai fazendo com que quando você chegar nessa fase, sua pele já tenha muito mais saúde. Então, você vai sofrer o impacto, sempre a gente sofre, né? E faz Claro. parte da... Mudanças, do- né? Transformações. Exatamente, dessa nova fase de vida. Mas a gente pode fazer isso de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila. Vamos lá para Jó. Você falou agora. Jó, me fale uma coisa. Você que trabalha também com essa parte de, né, de estética. Sim. Quando você recebe essas mulheres 40 a mais, né, que está entrando na fase de climatério, menopausa, quais são as principais queixas delas? Ou elas, com você, também ainda ficam surpresas? Nossa, a menopausa faz isso com minha pele? Sim, elas ainda ficam surpresas, né? Porque, como a doutora falou, é algo que não vem de forma gradual. Por exemplo, quando aparece a primeira ruga aos 20, por exemplo, eu tenho 27 anos, já estou sentindo o que a doutora falou, já está começando a Eita, um aparecer bebê. algumas ruguinhas, né? Mas o que elas se queixam é justamente como a pele mudou de forma repentina, né? A flacidez também é algo que incomoda ela bastante. E aí é algo que elas sempre procuram para fazer com que isso melhore, né? É algo que vai ali, acaba entrando nessa rotina delas, elas precisam implementar ali uma rotina justamente porque a flacidez é algo que incomoda bastante essas mulheres Sim. nesse período, né? E aí, Incomoda em todos os períodos, mas eu acho que nesse a gente já tá com tanta coisa no juízo, aí chega a menopausa para pilhar ainda mais, isso. aí a gente acaba E assim. ele vem de uma forma mais agressiva, digamos assim. Não Intensa. é gradual. Ele não vem é... tipo assim, um soco na sua barriga, Não, né? mulher, Na tem boca que do você vira chão. de Pá! vez e derruba toda a areinha. Então, assim, a gente precisa lembrar que o estrogênio, ele vai ter atuação aí nos fibroblastos, os fibroblastos que vão levar à produção do colágeno tipo 1, colágeno tipo 3. O estrogênio vai estimular a produção do ácido hialurônico natural. Então, tudo isso vai deixando de ser produzido. Se você não tem estrogênio para estimular toda essa produção, a pele vai perdendo toda a sua composição. E com isso vai ficando cada vez mais fina. As glândulas sebáceas, elas são estimuladas pelo estrogênio. Então, perdendo esse estímulo, a pele fica ressecada e aí não tem hidratante que dê conta. Por Esse falar, brilho, é esse isso que eu ia viço. falar, esse negócio de hidratante. Eu percebi essa questão da pele, né? A médica já tinha dito pra mim, você vai sentir sua pele ressecar mais, tal, não sei o quê. Eu nunca fui de gostar muito de usar hidratante, porque eu acho muito oleoso, não gosto de nada peguento assim em mim. Só que nessa fase, eu tô usando hidratante, parece que quanto mais hidratante eu passo, minha pele pede. Pois é, e E fica tipo precisa. perna de pedreiro, como a gente fala, né? Aquela cinza. Fica. E as rachaduras, Ah, é? vai descascando um pouquinho. E precisa da hidratação também de fora, né? Externa, o creme que você vai passar, o hidratante que você vai passar, porque você está deixando de produzir. Então, essa lubrificação natural que vem muito aí das glândulas sebáceas, a gente perde isso. E com isso você perde proteção. A pele, ela tem uma importância na barreira, né? Ela tem essa ação mecânica de proteção do corpo. Então, você precisa hidratar. E lembrando que sempre eu defendo isso, que essa nutrição também vem de dentro para fora. Então, o que é que a gente precisa fazer? Evitar alimentos inflamatórios, então reduzir açúcar, reduzir álcool, aumentar uma alimentação que tenha um potencial antioxidante, então vitamina C, fazer suplementação com coenzima, o silício, cobre, zinco, tudo isso, eles vão ser cofatores enzimáticos para que a gente consiga ainda produzir um pouquinho do nosso colágeno, fazer com que esse colágeno ainda seja funcionante. Jó, você teria alguma coisa para complementar em relação a essas vitaminas, essas coisas antioxidantes que a doutora Fernanda falou? Sim, é exatamente o que a doutora falou, que o cuidado também precisa ser de fora, né? Tanto de fora para dentro, como de dentro para fora.
A hidratação, né, a ingestão de água também é muito importante, né, para essa hidratação. Tem muita gente que diz, eu não sinto sede. Eu conheci uma Exato. menina essa semana passada, eu não sinto sede. Eu falei, como é isso, menina? Você não bebe água? Ah, tem dias que eu passo o dia inteiro sem beber água. Nossa, Não tem imagine. condições. Não tem 30 condições. anos de idade. 30 anos de não bebe água. É algo que a gente precisa ter, né, esse cuidado, porque é importante. Alguns cosméticos manipulados também, né, que a gente coloca alguns ativos como ácido hialurônico, retinol, fatores de crescimento, antioxidantes e fitoestrógenos também são importantes para essa mulher nesse período. Suplementações orais de colágeno, zinco, como a doutora já falou, ômega 3, vitamina C e silício, O né, silício que orgânico são é excelente, muito né? importantes para essa mulher nesse Qual o período. papel do silício nisso tudo? Ele vai ser um cofator para essa metabolização do colágeno. Então, para você tentar ter essa reestruturação, toda paciente que chega com essa queixa de queda de cabelo, unhas fracas, a pele muito ressecada, sempre que a gente entra com as formas ativas aí do silício orgânico, a gente tem uma resposta excelente. Exato. Tem também o bom da manipulação é que é um tratamento mais personalizado para essas mulheres, né? Então a gente consegue ali colocar alguns ativos ou veículos que vão ser mais específicos para conforme o tipo de pele dessa paciente, conforme a idade. A gente se baseia também no fototipo de pele, então é ideal que essa mulher esteja nesse acompanhamento médico, tanto com a ginecologista quanto com a dermato, para que ela consiga orientar essa paciente da melhor forma de acordo com as necessidades individuais de cada mulher. Isso é muito importante. E também tem que ter essa sinergia, né, entre a médica, a dermato, a ginecologista e também uma esteticista, para chamar de sua. É muito importante Tipo com os você. cuidados. Tipo, Jô. Você, quando tá com alguma paciente, como é que vocês conversam? Como é que é o trabalho, né? Eu digo nessa fase, nesse período. É algo que eu sempre deixo claro, que o acompanhamento vai ser ali frequente, né? Que ela pode estar em contato comigo sempre que ela precisar. Eu gosto sempre de implementar também uma rotina diária, né? Eu gosto muito de falar que o básico funciona. Então, o básico que é a fotoproteção, né? Que é muito importante para essa mulher nesse período. Mas é um acompanhamento que eu gosto de ter para a gente ver a evolução dessa paciente. E quando a gente mostra essa evolução para essas pacientes, que elas conseguem ver, nossa, realmente com esse cuidado aqui é algo que está me ajudando, sabe? Essa suplementação, esse plano individualizado de tratamento para elas, deixam elas mais confortáveis e com confiança de que aquilo ali vai dar mesmo um resultado. Elas se sentem seguras com isso. Então é algo que eu sempre tento levar, que é um acompanhamento sempre na rotina delas mesmo, para que elas se sintam mais seguras, porque já é um período bem difícil Nossa. da menopausa. E aí, Paty, vem aquela coisa de começar um trabalho desde a infância, né? Porque a partir do momento que você tem disciplina em cuidar da pele, quando chega um momento tão desafiador como esse, você vai tirar de letra em relação ao que precisa ser feito. Agora imagine um momento tão desafiador, que você já tem que dar conta de tantas demandas extras e você começar a ter uma rotina de cuidado que você nunca foi habituado a ter na vida. Entendeu? Você Então, não consegue. essa menina que você deu exemplo, que tem 30 anos e não bebe água. Imagine quando chegar no momento mais desafiador da vida dela, ela vai ter que beber o dobro do que ela deveria beber, sendo que ela não tem hábito de beber nem 100 ml de água por dia. Então, assim, é a rotina, é você ensinar a criança que ela precisa ter responsabilidade sobre o corpo, sobre a saúde. Tanto menino quanto menina, né? Nesse Todos. iniciozinho aí, essa educação Tem que vir inicial. desde sempre. Então, os meninos já sabem. Vai pra praia, mãe, cadê a camisa UV? Mãe, passa aqui o protetor. Aí, depois, na hora de passar de novo, né? Tá na hora. Ah, mãe, já passou, tá bom. Não, vem aqui, bota mais um Tem que pouquinho. repor, né? Mas tem que Cada usar, 2 né? horas, reposição Exato. do protetor, do filtro solar. Jó estava falando da prescrição individualizada. Essa é uma ferramenta também que é fundamental, né? Sim, com certeza. Principalmente porque, assim, cada paciente, cada mulher, ela tem aquela deficiência global. Então, toda mulher na menopausa tem a deficiência de estrogênio. Toda mulher na menopausa vai deixar de produzir tais hormônios. Tudo bem. Mas tem uma mulher X que ela tem uma alimentação que ela consegue tirar a maior parte dos nutrientes que ela precisa. Então, eu não preciso estar suplementando essa mulher com tantas vitaminas, com tantas coisas, porque ela consegue tirar aquilo da alimentação. Então, ela consegue ter um aporte proteico adequado. Tem outra mulher que vive o dia todo fora, que come fora, come fast food, não consegue comer frutas, não consegue comer verduras. Essa mulher vai precisar de uma suplementação muito mais elaborada.
Então, aí que vem o trabalho com as farmácias magistrais, justamente isso. Ah, e se eu comprar de um A a Z, vai funcionar? Veja bem, para essa mulher X, pode estar sendo o que todo mundo fala de xixi caro. Ela pode Uhum. estar tomando algo que ela não tem necessidade de tomar. E para essa outra mulher, pode ser que toda essa suplementação esteja em subdose. Então, aí que vem essa questão do cuidado personalizado, individualizado. A gente vai dar para cada mulher o que de fato ela precisa. No caso da pele, a mesma A coisa. mesma coisa, a mesma coisa. E lembrando que tudo isso que a gente está falando não vai funcionar só na pele. Então, quando você toma ali o seu estrogênio, por exemplo, você não está pensando, não, eu estou com sintoma de fogacho, esse estrogênio vai seguir ali aquela rota e vai atuar apenas no fogacho. Não, vai atuar em tudo. A suplementação, do mesmo jeito. Então, a coenzima, ela vai ajudar nessa questão mitocondrial, no estresse oxidativo? Vai. Ela vai melhorar só a pele? Não, ela vai melhorar a disposição, ela vai ajudar em várias outras coisas também. Então, é uma visão global desse indivíduo. Precisa do acompanhamento com vários especialistas? Sim, porque é o que a gente está falando, a gente tem que tratar dentro, a gente tem que tratar fora. Então, ninguém melhor do que o dermatologista para fazer esse cuidado externo. Então, vai saber orientar muito melhor do que eu. Precisa associar tecnologia. Então, hoje aí a gente tem laser. Isso que eu ia enfim. perguntar. Sobre tecnologias Tem que inúmeras ajudam mulheres nessa fase? Muito, ajudam demais, são extremamente importantes. E assim, a gente está num grau de evolução que a gente tem tecnologias que conseguem trabalhar todas as camadas. Então, porque aqui a gente tem a pele, tem a gordura, tem a fáscia, tem o osso. Então, a gente vai tendo a perda de gordura do rosto, por exemplo, a perda do colágeno, mas a gente vai tendo reabsorção óssea. Então, quantas mulheres vão aparecendo sulcos aqui nessa região da testa? Marcas que antes não tinham. Então, hoje, o pessoal da dermatologia, ele já tem tecnologia que consegue trabalhar todas essas camadas. É incrível. Então, eu não posso dizer, eu como ginecologista dou conta de tudo, de jeito nenhum. Eu preciso desse acompanhamento, precisa ter os tratamentos tópicos, né? Então, a paciente precisa fazer a limpeza de pele, ela precisa fazer o peeling. Então, é uma equipe que vai ali dando conta. Agora, estética da pele, mas tem também estética íntima, né? Isso, são coisas assim que andam muito E ajuda juntas. também? Ajuda bastante. Então, com o passar da idade, com a chegada da menopausa, hoje, com a prática de atividade física, muita gente fazendo bike, muita gente correndo, o escurecimento dessa região genital é muito frequente. Então, hoje a gente já tem os peelings, a gente tem os tratamentos clareadores que a gente consegue melhorar isso aí. Os grandes lábios, que são os lábios externos, eles têm esse coxim gorduroso para tentar deixar a vulva fechadinha. Com o passar da idade ou até com o uso de determinados hormônios, como gestrinona, por exemplo, você tem uma perda de gordura corporal. E o grande lábio é o quê? Gordura. Então, ele fica murchinho. E o que tem na parte interna, clitóris, capuz de clitóris, lábios internos, eles aparecem mais. Então, esteticamente, para algumas mulheres, não fica legal. E algo E é que nisso também- aí que a gente trabalha. E algo que também incomoda essas mulheres, doutora, é algo que você vai poder falar melhor com propriedade, é quando a mulher utiliza o barbeador, né, durante muito tempo e acaba escurecendo também essa parte íntima. É algo que incomoda bastante as mulheres. Isso, a depilação com cera também. Porque a cera quente você tem dois estímulos ruins. Então, você tem o atrito, a agressão que você faz ao tecido, né? De você puxar daquela Sim. forma, e o calor. Então, tudo isso também proporciona um escurecimento local. Por isso que a gente tem Principalmente nessa fase. Isso. principalmente nessa fase, porque você já tem uma pele que é muito mais fina, ela não tem mais a espessura adequada, você já não tem uma hidratação adequada dessa pele. No caso, como é que então a gente deve se depilar? Qual é a forma mais correta? A gente sempre indica a depilação a laser. Certo. Então, hoje, comprovadamente, é a depilação que tem um menor grau de lesão para esse tecido. Então, até quando a gente vai fazer tratamento para clarear, eu sempre pergunto qual o tipo de depilação. E aí eu sugiro, olha, primeiro vamos investir nisso, vamos organizar aqui, fazer uma linha do tempo do nosso tratamento. Primeiro vamos investir na depilação, depois, quando isso estiver ok, a gente parte para clarear. Porque não adianta você fazer o clareamento se o estímulo que está escurecendo continua. É aquilo, não adianta você começar a tratar se você não vai na base, né? Isso. Tem que ir Se na a causa base. do problema continua, você vai clarear e depois vai escurecer tudo de novo. Então, não vale a pena. Não usem gilete, não usem cera. Eita! Vamos lá agora para dicas e mitos e verdades. Quais são os principais erros que você vê no cuidado com a pele na menopausa, doutora? Eu acho que o principal erro, e que isso aí não é só na menopausa, isso vem desde sempre, desde quando a mulher começa a sair, ela começa a ficar vaidosa e a se maquiar,
Quem nunca fez, que atire a primeira pedra. A gente chega cansada daquela festa e aí você só quer deitar na cama e dormir e você tem que tirar a maquiagem, né? Então esse é um erro absurdo. Outro erro que é muito frequente, que eu vejo isso rotineiramente no consultório. Doutora, veja bem, é porque a minha amiga, ela tá usando aqui esse sérum, esse creme, Isso esse acontece kit, muito. e aí a minha pele tá aí ressecada igual a dela, então eu resolvi usar o mesmo creme. Gente, pelo amor de Deus. Existe uma médica, uma dermatologista que fez uma especialização para poder dizer qual o melhor creme para você usar, o que é que você vai ter que colocar ali. E as mulheres acham que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa. Não, eu tenho, inclusive, amigas que têm planos de saúde. Mas você tá usando o quê, amiga? Pois Você é. não passou o quê? Você melhorou, você tá, não Tá sei o que ótimo, lá. me diga aí que É. eu quero comprar. Eu falei, velho, pegue seu plano de saúde, que Vá na possivelmente sua está médica. pago. Vá na minha médica, então, pra ela ver se ela vai passar a mesma coisa, porque você não é Patrícia. Pois é. Tudo que tá dentro de você é diferente também, né? Pois é. Outro erro muito comum é achar que o cuidado ele vem de fora para dentro. Então, isso que eu falo, né? Uma nutrição equilibrada. A pele, ela vai manifestar o que está acontecendo lá dentro. Quantas vezes a gente sai de férias, come um monte de besteira e volta com a pele Verdade. oleosa, cheia de espinha, cheia de cravo. Então, isso nada mais é do que a inflamação que está acontecendo lá dentro e está se manifestando aqui fora. Né? Então, acho que esses são os principais erros. Outra coisa muito importante. Não, eu só vou passar o protetor quando eu for para a praia. É verdade. Mas a luz Ou do quando já ambiente- está na praia, né? Exatamente. Eu uso protetor todos os dias. Então, seja sábado, domingo, feriado, todos os dias para trabalhar, a primeira coisa que eu faço é lavar o rosto com sabão adequado que a minha dermato indicou. Isso. E depois já passo o protetor. E depois vem a maquiagem por cima. Então, esses são os erros Eu ainda mais passo um comuns. hidratante aí antes, viu? Eu lavo com sabonete, passo o hidratante no meu rosto e depois protetor solar. Pois É. Tá seguindo a tarefa de Tá casa certa? certinha. Tá direitinho. Em relação à hidratação, um mito muito frequente. Mulheres que têm pele oleosa e falam, não, minha pele não é muito usava. oleosa, eu não preciso hidratar. Mas precisa, não é, Jó? Isso. Eu não usava, não, porque minha pele sempre foi muito oleosa. Eu falei, gente, eu vou usar pra quê? Pra ficar uma papa na minha cara? Não, depois ainda passar protetor solar, depois passar maquiagem. Mas Não. diz que a própria hidratação, ela melhora a oleosidade. Ela ajuda nesse Não, combate agora que à eu tô usando, que eu já tô me oleosidade. Agora você sentindo tá- a tal. Não deixo de usar mais meus cremes, não. E a questão da pele oleosa tem também que a barreira, né, mais superficial da pele, ela é feita de água e de óleo. Então ela precisa sim dessa hidratação, né? Porque quanto mais você tirar essa camada dali, mais a pele vai pedir hidratação. Então quem tem a pele oleosa costuma fazer o quê? Lavar muitas vezes Isso. o rosto achando que Passar isso vai papel, melhorar. passando alguma coisa pra poder tirar E aquele isso aí vai brilho. piorando, porque a pele vai sentindo aquela necessidade de produzir mais, né, óleo ali para hidratar aquela pele e isso não acontece. Isso eu aprendi com a dermato. Eu sempre tive a pele muito oleosa e aí eu tinha isso de ficar lavando 1000 vezes ao dia. Ela, olha só, quanto mais você lavar, Mais vai ser oleosa pior, vai mais ficar. oleosa vai ficar. Eu, tá bom. Lembra minhas pepecas. Isso. Quando os pacientes chegam que estão com vaginose, doutora, mas tá um cheiro muito ruim. Aí eu falei, e aí você acha que tá sujo e se lava? Aí ela, eu faço ducha 10 vezes ao dia. Quanto Nossa. mais você lavar, Pior. pior vai ficar. Você tá espoliando aí toda a flora que a gente precisa. Aí quando ela veio falar isso do rosto, eu falei, já entendi. Jó, pra você agora, quais são os mitos que você encontra na farmácia quando o assunto é envelhecimento da pele nessa fase? Um dos maiores que eu vejo, né, a gente está falando bastante sobre hidratação, é que elas falam que hidratar é suficiente. Então, como a Patrícia estava dizendo, eu passo um hidratante e mesmo assim eu ainda fico meio cinzenta. Então, hidratar não é suficiente, você precisa ter essa rotina ali, essa constância, né? O cuidado precisa ser também hidratar de dentro para fora, ingerir essa quantidade certa de água. Escuto muito falar também que produto natural não envelhece. Então, quando a gente usa produtos que são naturais, isso não vai fazer com que a nossa pele envelheça. E é algo que não acontece. A gente precisa também inserir outros tipos de produtos. Produtos naturais também são ótimos, mas suplementação não é tudo igual, né? Outro mito que elas falam, que a suplementação é igual para todas, né? Como as amigas que pedem para que a gente entregue o sérum para ela usar também. Então, não é tudo igual, precisa ser algo mais personalizado mesmo. É um mito de que isso vai dar certo de qualquer jeito para todas as pessoas. Então, não dá certo, precisa ser uma coisa mais personalizada com acompanhamento individual de cada uma ali. E por favor,
Todo mundo olha pro rosto e pensa no rosto. Só? Mas a gente tem o colo, a gente tem as mãos, então vamos Não, lembrar de pescoço, cuidar. denuncia tudo. Denuncia Não adianta total, você total. botar fio, Quantas puxar mulheres a você vê cara, com né? um rosto maravilhoso, quando você olha aqui pro colo, você fala, olha só, não tá bem assim. Não esconde nada, a idade, esconde. o pescoço denuncia tudo. E aí, isso que eu tô falando das crianças, né? Então, os meninos usam a camisa UV, e aí eu, a doida do protetor, passo no rosto todo e começo a passar na mão. Mãe, pelo amor de Deus, até na mão você quer passar? Eu falei, mas precisa. A gente dirigindo no volante do carro, ó, a mão lá torrando no sol. Então, precisa proteger também, porque a mão envelhece. Em casa, eu sou a louca do protetor solar, né? Porque assim, eu adoro cozinhar. Então, tem aquela coisa do bafo da panela quando você abre, pá, aquele calor vem no rosto. Você abre o forno, o calor vem no seu rosto também. Banho, quando eu vou tomar banho quente, eu gosto de tomar um banho morno, não vou mentir, gosto. Mas quando a água tá um pouco mais quente, eu lavo na pia. Porque eu não vou lavar meu rosto com água morna, porque eu sei que eu tenho melasma e eu sei que ele vai piorar. Vai piorar. E Por falar em melasma, ele piora é ingrato, viu? nessa fase de menopausa? Ele piora, ele não pode morre nunca, piorar com a reposição hormonal. Piora. Por incrível que pareça, porque Eu não sei porque a senhora tá falando, dando essa risadinha assim, doutora. Porque, sabe, não é uma notícia muito legal, eu só gosto de dar boas notícias. Então, assim, o melasma, ele é muito sensível a qualquer hormônio. Então, muitas vezes, mulher que nem tá fazendo ainda a reposição do estradiol, mas tá usando uma testosterona, ou colocou até um Mirena para contracepção, enfim, ela fala, poxa, meu melasma piorou muito. Então, tem essa relação direta. Qualquer hormônio pode piorar o melasma. E aí, minha amiga, eu preciso da ajuda do dermato, que aí é outra seara, não é pra mim. Mas assim, pra cá, você tem que escolher, né? Você tem consequências para suas escolhas. Então tem gente que fala assim, não dá pra gente ter tudo na vida. Não a gente dá. tem que ir equalizando, né? E aí é isso, vai na dermato. Que com certeza vai E o melasma, eu reduzir. te digo, você tem Tenho melasma. Ele é ingrato pra caramba. Demais. Porque você pode estar toda protegida. Se o dedinho midinho tomou um pouquinho de sol, Já foi. aparece a mancha cá em cima. Eu adoro correr, gosto de correr de dia. Não sou muito fã de correr à noite. E geralmente quando eu corro de dia, é impressionante que o meu rosto vem muito vermelho e pá, com as manchas aqui. Falei, que miséria, que miséria. O melasma realmente... E mesmo assim, eu passo uma camada generosa de protetor branco, né, da cor normal, e passo outra pra correr bonitinha, né, da cor da pele. Tipo, saudável. Mas mesmo assim, ele é muito ingrato. Mas é qualquer parte do corpo que esteja exposta. Você não tem como estar passando protetor em tudo. Na mão, no dedo mindinho, até a ponta até da orelha que pega. No pé com meia, não tem como. O melasma, ele é ingrato. É melhor até a gente pular essa parte. Vamos então pular essa parte. Jó, mais uma pra você. Dicas práticas. Para vocês duas, na verdade, que vocês deixariam para quem quer começar a cuidar da pele agora, tá assistindo agora o Pode Mais Saúde e quer começar a cuidar da pele. O que vocês diriam? Mesmo aquelas que não têm recursos para comprar uma formulação, uma suplementação, que jeitinho poderia dar? O que eu falei antes cabe aqui agora, né? Sim. Que é o básico que funciona. Então, eu acho que seria um sabonete, né? A parte da higienização. Eu acho que esfoliar também é muito importante, porque você vai fazer com que essa pele se regenere para abrir espaço para que o tratamento chegue, né? Então, eu acho que o básico seria um sabonete para higienizar, um esfoliante, a depender de cada pele, né? Algo que precisa ser ali feito a anamnese, para regenerar essa pele. Um hidratante, né? Que a gente está falando tanto sobre hidratação aqui. É um hidratante específico que contém alguma coisa nele? Que pode ser ácido hialurônico, que pode ser utilizado por todos os tipos de pele. Mas que tire aquela perna de pedreiro, pelo amor de Deus. Aí já é a base de ureia, né? Os hidratantes à base de ureia, eles têm um potencial, uma hidratação mais potente, então tem uns resultados bacanas. Isso. E assim, em relação a isso que o Jó tá falando, só para complementar, é importante a gente atentar para uma coisa. Que você disse assim, até quem não tem muita condição e quer começar... Eu acho que o primeiro investimento que você precisa fazer, quando você precisa priorizar, né? Onde eu vou investir, é uma avaliação médica. Porque senão você pode estar investindo em coisas que vão lhe trazer muito mais problema do que benefício. E gastar muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro para remediar aquilo que deu errado. Então, assim, nessa fase da menopausa, lembra que eu falei lá no início que a gente vai perdendo a espessura adequada da pele. Sim. Então, o pH muda com a alteração das glândulas sebáceas, da hidratação. Então, muitas vezes, peles que sempre foram resistentes e tranquilas, elas começam a ser muito sensíveis.
Então, até uma esfoliação que uma pessoa pegou lá na farmácia, qualquer creme esfoliante, foi fazer em casa, de repente dá aquela reação, fica toda vermelha, toda empolada, porque a pele, ela se torna muito mais sensível, ela vai perdendo essa capacidade de barreira, de proteção mesmo. Então, a dica que eu daria é, o primeiro investimento tem que ser uma avaliação médica. A partir daí, você vai triando, ó, isso eu posso agora, isso eu não posso, vou fazer assim, vou fazer assado. Mas essa avaliação seria com Dermatologista. dermatologista, Isso. certo. Eu vou amar receber todos vocês, mas assim, vai no dermato também. Tem que cuidar geral, né? Não Tem que adianta cuidar cuidar só da pele, ou só da menopausa, ou só Não. da parte alimentar. Não. Mas eu te digo uma coisa, isso eu te digo com propriedade, porque é o que eu vejo todos os dias. O que Jó falou, quando o básico é bem feito, todo o resto funciona. E a gente precisa de cada vez menos coisas. E o que seria básico? Um sono de qualidade, você dormir bem, você ter uma atividade física para você diminuir seu potencial oxidativo, a inflamação sistêmica, você ter uma nutrição balanceada, então você ter acesso a frutas, a vegetais, legumes e uma hidratação. Então parece aquela conversa mole, né? Ah, meu Deus, De mandar novo dormir, isso. atividade física, comer bem. Mas o sono é imprescindível também na vida da gente. Quando a gente não dorme, como é que fica? Aquela olheira funda. Fica... Além do mau humor, você não consegue produzir, né? Exato. Direito. Memória que já tá ruim, fica pior ainda. Não fale em memória, não, doutora. Então, assim, vamos dormir, que a gente esquece dos problemas. Então, assim, é um básico bem feito, não é uma conversa, não é uma conversinha mole, sabe? É porque é real. As pessoas sempre acham que os melhores tratamentos estão dentro ali de frascos caríssimos, de investimentos caríssimos, e isso não é verdade. Isso é mentira. O melhor tratamento, ele vem de dentro para fora, quando o básico é bem feito. Então, sono, atividade, alimentação e hidratação. Pronto. Depois que o básico está sendo bem feito, a gente começa as outras coisas. Entenderam, meninas? Entenderam direitinho o que a doutora falou? Faça o básico muito bem feito primeiro, para depois a gente começar a ir tratando tudo o que precisa. Inclusive a menopausa. Eu já tô amiga dela. Fica amiga, te garanto. Não, eu ela tô pode amiga, ser tô uma boa amiga fase. dela. Olha como eu tô sorridente. Tá mesmo. Ah, tô feliz, não tô bonita, não? Voltou a correr, tá linda. Voltei a correr, Da outra vez que eu vi, emagreci. você ainda não tava correndo, tava Perdi querendo 12 voltar. quilos. Ah, que espetáculo. Maravilhoso. Como Tá é que não fica vendo? feliz? Ah. E agora que eu me cuido mais ainda, porque eu vi o resultado. Quando a gente começa a ver o negócio funcionar, né? Aí a gente fica feliz. A e motivação volta. motiva né? total. Ah, voltei a correr, voltei pra minha academia, voltei a fazer minha poupança de Que músculos. coisa boa. Então, cuido Um da minha exemplo. pele. Eu espero que eu sirva de exemplo para Certo. algumas mulheres. Com certeza. Com certeza. Não tem É o que eu dúvida. busco, né? Fazer tudo certinho, minha atividade física. Gosto de postar essa minha rotina saudável, porque eu venho dessa escola, então não poderia deixar de. Não vou mostrar. Mostra. Tá se mostrando? Não tô me mostrando, não. Eu tô querendo você tá estimulando, inspirar, exato, exatamente. puxar outra mulher pela mão. Venha, você pode. É difícil, Isso. Você vai passar um mês na academia, poxa, não vi resultado nenhum, vou largar. Não largue, pelo amor de Deus, continue. Todos os personagens, médicos dizem, a partir do 3º mês você começa a ver resultado. E é assim que Tem funciona. um prazer e seu corpo começa a sentir falta disso, né? Isso. Então eu acho que o papel, a gente sempre tem, né? Quem vai criticar, quem sempre vai falar, pra que isso é mostrando não sei o quê. Mas assim, Deixa eu falar. uma pessoa que você consiga incentivar, que você consiga trazer pra essa vida mais saudável, já valeu a pena. Você já tudo esquece isso. tudo que outra pessoa mal-humorada, que É. possivelmente está na menopausa e não está se tratando, tá Pois falando. é, exatamente, adorei. Perfeito. Não, hoje em dia eu tô dizendo, encontro com algumas mulheres irritadas, mal-humoradas. Tá se tratando? Tá na menopausa? Tô me tratando não. Eu falei, por isso que tá assim, vai Ô, se tratar, vai Olha como namorar, eu tô leve, né, volta. Paty? Olha como eu tô leve agora. Ai, A vida é Chica, leve. Você quer ver o que é fantástico? Hoje, meu público, cerca de 80% a 90% das mulheres que eu atendo são mulheres no climatério e menopausa. Sim. E aí, quando elas chegam, a primeira consulta de todas, né, que ainda não tá tratando nem nada, elas chegam querendo, briga com a recepção, briga com as meninas todas, uma confusão. Aí a gente vai fazer a bioimpedância, reclamam porque tem que tirar os brincos e tirar a roupa. Eu e vai sei. jogando. Uma Eu fui confusão. Aí, às vezes, as meninas chegam, doutora, olha essa paciente, ela é um pouquinho nervosa e tal. Eu falei, gente, isso é desequilíbrio hormonal. Relaxa, que daqui Deixa ela entrar aos aqui na minha 2 sala. meses a gente vai resolver. De repente, quando volta, a mulher linda, toda maquiada. Bom dia, meninas, e não sei o que.
Eu não disse, não precisa nem pedir para tirar nada, né? Fazer bioimpedância, já tira Deixa tudo. eu ir fazer minha Ela mesma. bioimpedância. É muito Porque engraçado. sabe que vai subir na balança, as taxas da Exato. bioimpedância vão estar todas mais baixas. E a impaciência com tudo, né? A oscilação de humor realmente é algo bem desafiador. Dizem que Mas a TPM gente é já- ruim, eu não tive TPM, mas, nossa, menopausa é um inferno na vida da mulher. A real é essa. Mas tem jeito. Mas tem jeito, é. Mas tem jeito. Tem jeito de se viver bem, de se viver feliz, de ter uma vida sexual saudável, boa, certeza. ativa. Não é como a gente acaba correndo, né? Fugindo. Não quero, sai da minha vida, pelo amor de Deus, não quero agora. Mas se você não tratar, você acaba se separando do marido. Pois é. E a relação não é pra ser bacana pro outro. Não é que você tem que querer para o outro. Gente, é bacana pra você Autoconhece também. primeiro você. Vai ser gostoso pra você Exato. também. Mas primeiro pra gente. Claro, Né? exatamente. Depois o outro. Mas é porque eu ouço muito isso. Não, doutora, porque meu marido, né, ele precisa, eu também tenho que atender a ele. Não, Veja só, você tem que gente. atender primeiro a você. As suas necessidades. Você tem que ter libido pra você se satisfazer. Exatamente. O outro vai ser um complemento, massa, o casal, todo mundo alinhado, entrosado, mas não é pra você satisfazer o outro, né? Exato. Não, primeiro, na minha cabeça, primeiro eu. Exato. Eu tenho que estar bem, porque se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem com ninguém, não vou ninguém. conseguir fazer nada bem feito. Exatamente. Então, eu estou na fase ótima, tá? Adorei. Maravilhosa. Meninas, olhe, a moça do tempo já bateu no relógio ali, dizendo que nosso tempo esgotou. Nós já falamos aqui, tempinho bacana, viu? Já passaram Coisa boa. dos 40 minutos aqui. Eu quero agradecer demais a participação, a presença, as discussões aqui. Foram muito bacanas, pertinentes. E eu acho que vai ajudar muita mulher. Tenho certeza disso. Doutora Fernanda, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, trazendo todos esses esclarecimentos. Oh, eu que E de uma agradeço. forma leve, né? Que bom. É o que a gente precisa. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês aqui. E sempre que tiver espaço para levar informação de qualidade, principalmente falando de menopausa, opa, é lá que eu estou. Eu vou pedir para a senhora olhar para esta câmera, que é a sua, fechadinha, para mandar um recado para as suas pacientes, ou para as não pacientes, mas que podem chegar, podem vir a ser. Como eu falo com elas, né? Então, meus amores, acreditem que a menopausa pode e deve ser uma das melhores fases da vida de vocês. E falando especificamente desse nosso tema de hoje, quando a gente fala de saúde da pele, ela vem de um equilíbrio hormonal, nutricional, de qualidade de vida, de felicidade. Então, é tudo isso que a gente tem que tentar ajustar. Maravilha. Jó, queria que você deixasse a sua mensagem final, te agradecer, né? Sua participação aqui foi massa ter você aqui com a gente, falando desse cuidado que a gente tem que ter com a pele, dos mitos, dicas. Muito obrigada. Ô, Patrícia, eu que agradeço. É um prazer estar aqui e passar essa ótica da farmácia magistral, né? Que é tão importante para esse cuidado personalizado, algo que a gente falou durante todo esse episódio, né? Que é muito importante tratar essa mulher com carinho, né? O que eu falo é que a gente precisa amar a nossa pele, né? E se cuidar, e é muito importante nessa fase. Com certeza. Amor próprio é tudo nessa vida. Gente, gostaram do episódio? Digam aí se sim. Já vai lá, dá o nosso like, né? Curta, compartilha. Eu falo em todos os episódios. Mandem para os maridos, namorados, noivos, pais, tios, primos, amigos, homens eu tô falando. Porque mulher vai mandar para outra mulher. Mas eu tô falando homem. Os homens precisam entender este assunto chamado menopausa. Para que vocês entendam a gente, o que a gente passa. E que vocês falam que a gente fica chata, cri-cri, que isso, que aquilo. Não é, doutora? Exatamente. Mas assim, se tratando fica tudo lindo, viu? Se trate, se cuide. Então é isso, ó. Veja também outros cortes, outros episódios, mais informações nas nossas redes sociais, @SingularPharma, Academia da Menopausa, Conect Educação. E nos dias 21 e 22 de novembro, já, tá na boca, vai acontecer aqui em Salvador a segunda edição do Conect. É um dos maiores congressos de medicina e nutrição preventiva do país. As inscrições estão abertas. Façam, porque vai ser um evento gigantesco. Se o ano passado foi grande, vocês não fazem ideia do que vai ser esse ano. Então vai lá se inscrever, www.conectsalvador.com.br. Mais uma vez, meninas, muito obrigada. Até um próximo episódio. Obrigada, Beijo, viu? Paty. Até a Vamos próxima. brindar, né? Porque foi um papo tão massa, tão leve. Só faltou um vinho aqui. A gente ia... Alcolágeno. A gente ia ficar um pouco inflamada, mas depois ia ficar tudo lindo. Alcolágeno. Equilíbrio é tudo, tá? Então... Equilíbrio é tudo. Beijo, gente. Até o próximo episódio.
Pode Mais Saúde.